Eu vou começar por dar aqui umas notas iniciais. Ainda não me apresentei, eu sou a Cátia Moura e sou a pessoa responsável pela formação da Câmara de Comércio e, portanto, vou estar convosco neste webinar. E antes de passar a palavra aos nossos oradores, quero só deixar-vos aqui umas notas, que eu acho que já todos nós estamos habituados, mas não quero demais recordar. Portanto, têm o bate-papo, podem interagir com o Bernardo e com o Miguel. Depois, nos minutos finais deste webinar, podem usar o Q&A para colocar questões, que depois serão respondidas quer pelo Miguel, quer pelo Bernardo. Dar-vos também a nota de que o webinar está a ser gravado, como já repararam, e a partir de amanhã ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e a apresentação do Miguel depois também poderá ser partilhada convosco. No webinar de hoje, nós vamos então ficar a perceber de que forma é que é possível conciliar a sustentabilidade ambiental e social com a sustentabilidade financeira. Por outro lado, como é que se consegue rentabilizar os investimentos efetuados em inovação direcionados para a sustentabilidade e de que forma é que os mesmos são elegíveis no âmbito do CIFID. E por isso temos cá o Bernardo Maciel da Unit Consulting e o Miguel Martins da Grosvenor, a quem agradeço uma vez mais por estarem connosco e cumprimento-vos outra vez. Miguel e Bernardo, dou-vos a palavra se quiserem cumprimentar a nossa audiência e depois o Miguel conduzirá a sessão. Bem, boa tarde da minha parte, muito obrigado pelo convite e obrigado a todos por se terem inscrito neste webinar. Acho que vai valer muito a pena, pelo menos abrirmos aqui um conjunto de questões que preenchem as agendas dos empresários, das empresas e todos os quadros diretivos. Penso que vai ser um ponto de partida muito interessante para alguns, para outros se calhar é reforço daquilo que já estão a pensar, já estão a desenhar e até a implementar. E agora, sendo cordial, mas sincero, com a experiência e o conhecimento que o Miguel vai trazer a esta sessão, de certeza que vamos sair aqui todos bem mais preparados para enfrentar este tema da sustentabilidade. Bernardo, Cátia, obrigado Cátia e Bernardo, e para todos vós que estão nesta sessão, bem-vindos. Espero que vos seja útil. Mas pronto, muito obrigado à Câmara de Comércio pelo convite que nos fizeram, e é sempre um prazer estar a fazer este tipo de apresentações, tendo como parceiro o Bernardo. E com isto, então, se concordarem, eu passaria para a apresentação. Vou tentá-la fazer entre 15 e 20 minutos, o mais rápido possível, para depois deixarmos espaço não só para o Bernardo, mas também é importante ter a vossa reação a este tema, é importante ter as vossas perguntas e queremos deixar espaço para isso. Então, por onde eu começaria, e vou começar aqui por partilhar o meu ecrã. Conseguem ver? Ok. Então, por onde eu gostaria de começar, antes de entrar dentro da aplicabilidade do que é a sustentabilidade ao dia-a-dia das empresas, eu gostaria de começar por um lado, dar uma visão mais panorâmica portanto, do ponto em que nós estamos, em termos de evolução da nossa espécie, da pegada que estamos a ter no nosso planeta. Mas também fazer a ligação entre sustentabilidade e inovação. E aqui é importante referir que nós normalmente quando falamos em inovação pensamos muito em tecnologia, não é que a tecnologia não seja importante, mas como vão ver, quando eu faço esta conexão entre sustentabilidade e inovação, eu normalmente entro por outras áreas, como nós socorrermos de outras métricas ou de outros modelos de negócio que tornam a atividade empresarial mais sustentável e com uma pegada, seja ela ambiental, seja ela social, mais reduzida, ou pelo menos mais reduzida do lado dos impactos negativos, mais positiva do lado dos impactos, maior do lado dos impactos positivos. Então, com isto, este ponto 3 eu vou deixar em aberto para o Bernardo e depois para a conversa que nós vamos ter todos, e começaria pelos dois pontos de cima, portanto, o ponto 1, sustentabilidade e criação de valor, e depois métricas e modelos de negócio.
Conforme eu disse, eu gostava de começar com aquela visão mais panorâmica e mais abrangente de onde nós nos encontramos. A OCDE lançou um relatório o ano passado em que falava de quais é que eram os grandes agentes de mudança que se viam. Portanto, são agentes de mudança a nível global, mas foram de alguma forma customizados pela OCDE para o espaço europeu. Okay? Então, existem o que eles chamam os clusters de mudança, que são 6. O primeiro tem a ver com o crescimento da população e também com a urbanização. Os grandes temas aqui é que a maior parte do crescimento da população está a acontecer em países emergentes. São países com níveis de desigualdade muito elevados, particularmente quando comparados com países ditos desenvolvidos. Toda a questão das migrações e também o facto de não é só a população que está a crescer, mas é o facto de todos nós estamos a viver mais e aqui isso sente-se mais nos países ditos desenvolvidos. Eu queria só referir uma questão muito rapidamente, que é um dos temas relacionados com as migrações. Há 2 grandes temas que são falados. Um deles tem a ver com as novas migrações, e quando eu digo novas migrações, são migrações que não existiam há 10 anos atrás, que são os imigrantes climáticos, que têm que deixar os seus países de origem, as suas regiões de origem, porque já não são mais habitáveis. Mas existe aqui uma outra questão que vai ser muito interessante monitorar nos próximos meses e nos próximos anos, que é a questão do êxodo rural. O que nós tínhamos visto e o que estava previsto era que por volta de 2040, 2045, 70% da população mundial vivesse dentro de uma cidade. O que nós não sabemos é o que é que o Covid-19 vai fazer a esta tendência. Todos nós sabemos de pessoas que saíram das cidades para ir trabalhar para áreas, portanto, não diria necessariamente rurais, mas fora de cidades, porque tinham mais espaço, porque tinham mais qualidade de vida. Todos nós conhecemos pessoas que não estão minimamente interessadas em regressar aos escritórios porque conseguem trabalhar talvez de forma mais eficiente remotamente. Então, isto é uma tendência que vai ter que ser monitorizada com o avançar dos próximos meses e até os próximos anos. O Cluster 2 tem a ver com as mudanças climáticas e com a degradação de ecossistemas. Eu aqui pedi-vos muito rapidamente, obviamente não vos consigo ver todos, mas ia lançar uma resposta. Qual de vós, durante o verão, foi lançada a 8ª edição daquilo que é chamado do IPCC, do relatório IPCC, que é criado pelas Nações Unidas, portanto é um conjunto de artigos exclusivamente científicos e que este ano tinha aproximadamente 4.000 páginas. E a minha pergunta, à qual eu não vou ver a resposta pelo menos de imediato, é quantos de vós leram esse relatório? Muita gente nem se apercebeu que o relatório tinha saído. Eu devo confessar que achei que este relatório não foi muito bem divulgado em Portugal, mas o que o relatório na realidade dizia praticamente 3 coisas. A primeira é que a situação de um ponto de vista de mudanças climáticas é pior do que nós pensávamos, por um lado. Por outro lado, nós temos métricas que nos impusemos no Acordo de Paris que não estão a ser seguidas. Se nós olharmos para tudo que são os comprometimentos dos países em termos de reduções de emissões de gases de efeito de estufa, eles não são necessários para atingir a meta que nós nos propusemos de não aumentar a temperatura mais do que os 2, preferencialmente de 1,5 graus centígrados. Okay? Então, o que isto também quer dizer é que nós sabemos, e esta foi a parte que mais me preocupou no relatório, nós sabemos que estamos num ciclo de 30 anos em que, independentemente daquilo que nós fizemos hoje e nos próximos meses, durante os próximos 30 anos é certo que as mudanças climáticas se vão continuar a agravar, independentemente do que nós fizemos. Então, a situação parece quase uma tempestade perfeita, mas existe uma nota positiva no relatório. E a nota positiva é que, se nós efetivamente conseguirmos pôr-nos como indivíduos, como organizações, como governos em ação, existe uma janela de oportunidade
para se evitarem situações mais catastróficas. Mas é algo que nós não podemos perder mais um dia, e nós temos consecutivamente estado a perder dias. O cluster 3 tem a ver com a escassez de recursos. Normalmente, quando nós falamos de recursos naturais, a maior parte das pessoas pensa em minerais. Aqui em Portugal fala-se logo da questão do lítio e de Portugal ser o sexto país mundial com mais reservas de lítio. Mas nós esquecemos muitas vezes que existem outros recursos que são muito importantes. Por exemplo, esquecemos muitas vezes de falar que o ar também é um recurso natural. A água, seja ela dos oceanos, seja ela água potável, é um recurso natural. O uso e a saúde dos solos também são recursos naturais. Então nós esquecemos muito disto e esquecemos que esta escassez de recursos pode vir, num futuro muito próximo, a gerar conflitos entre países devido à escassez destes mesmos recursos. O ponto 4 tem a ver com os avanços tecnológicos. É importante aqui referir que, pelo menos para mim, a tecnologia não é nem um problema nem é uma solução, é uma ferramenta, e quando nós utilizamos tecnologia para encontrar soluções, eu penso que essas soluções têm que ser soluções que permitam resolver problemas humanos de uma forma que seja focada no ser humano. Portanto, essas soluções também têm que ser soluções humanas. O ponto 5 tem a ver com todas as mudanças que nós estamos a sentir a nível mundial, quer seja de um ponto de vista económico, quer geopolítico. Não vou abranger muito sobre esta questão. E depois o ponto 6 tem a ver com valores, estilos de vida e governança. Em termos de governance, todos nós sabemos, e eventualmente mais à frente vamos falar de questões como o novo enquadramento regulatório que vai ter um impacto em todo o mundo empresarial a partir já de janeiro de 2022, apesar de no setor financeiro já começou a ter. Mas aqui também temos outras questões que têm a ver com acesso a serviços de saúde. Todos nós lemos as notícias sobre como os estoques de vacinas estão a ser distribuídos ou não distribuídos entre o mundo desenvolvido e os países emergentes. E temos também questões relacionadas com a educação, e aqui num contexto de Covid-19 em que as pessoas ficaram fechadas dentro de casa, é cada vez mais importante, quando se fala de educação, falar em questões como literacia digital e inclusão digital. Muito rapidamente sobre este slide. Em fevereiro de 2020, quando os grandes líderes mundiais se reuniram em Davos, houve algo um pouco diferente que aconteceu em 2020, e é bom referir que nesta altura, na Europa, ainda não se sentia o impacto. Ainda não só não se sentiu o impacto, como não sabíamos o que nos ia acontecer com a disseminação do Covid-19 na Europa, porque na altura estavam a começar a aparecer os primeiros casos em Itália. Mas pronto, neste contexto foi interessante ver que as grandes discussões em Davos foram discussões muito diferentes do que tinham acontecido em anos anteriores, porque aquilo que os líderes se propuseram a definir foi o propósito das companhias, das organizações na quarta revolução industrial. E aquilo, eu mantive o texto em inglês, que é aquilo que se chama o Davos Manifesto 2020, mas aqui o que aconteceu foram decididas três grandes coisas. A primeira é que qualquer conversa sobre propósito de uma empresa ou de uma organização implica ter todos os stakeholders na mesa de negociações. Okay? Não são só os shareholders, não são só os acionistas, não são só os stakeholders que nos interessam, são todos os stakeholders que fazem parte da cadeia de valor de uma organização. O conceito de criação de valor também foi alterado. Passou a ser uma criação de valor que tem que ser sustentável e partilhada. E quando se fala nesta criação de valor partilhada, estamos a falar de prosperidade a longo prazo. Okay? Portanto, aquilo que é importante reter aqui é que quando nós falamos de criação de valor, nós automaticamente também estamos a falar de distribuição de valor.
Okay? É impossível criar valor sem destruir algum. O que é importante é que a margem de criação seja, obviamente, muito superior e sejam tomadas medidas para haver uma rede de segurança, principalmente uma rede de segurança social na componente de destruição de valor. Mas uma que não se fala aqui, isto tem muito a ver com as novas métricas que eu depois quero partilhar convosco, é toda a questão de não se fala de retenção de valor. E é muito importante falar de retenção de valor. Okay? Porque quando nós falamos de distribuição de valor, nós estamos normalmente a falar de distribuição de valor económico ou financeiro, e quando falamos de retenção de valor, estamos a trazer outros tipos de capitais que normalmente não trazemos para a equação. Então, o que nós estamos a falar aqui é uma mudança de uma economia de mercado para uma economia social ou uma economia de sociedade. Não é? Então, a pergunta deixa de ser o que é que os mercados querem ou o que é que os mercados precisam, para ser o que é que os cidadãos querem e o que é que os cidadãos precisam, e depois disso vem a pergunta sobre a economia e sobre a parte financeira. Ou seja, o que nós estamos a dizer aqui é que as nossas organizações deverão ser tratadas como cidadãos, mas cidadãos corporativos, e para terem a opção de continuarem a existir, deverão ser bons cidadãos corporativos. Eu já cobri esta parte aqui. Então, a principal definição que nós temos de sustentabilidade, estou a avançar rápido demais, a principal definição que nós temos de sustentabilidade é, eu vou ficar, deixa-me ver se eu consigo mudar aqui, ok, é aquela definição que todos nós conhecemos, que é a definição dos 3 P's, não é? Que é pessoas, planeta e prosperidade. Atenção que este último P, depois, portanto, já tinham, principalmente desde que foram lançados os ODS em 2015, já se começou a falar mais de prosperidade do que se começou a falar de proveitos, apesar do setor empresarial, principalmente o privado, continuava a falar muito de proveitos, mas claramente agora, principalmente quando se tenta redefinir o que é criação de valor e tenta-se redefinir os propósitos das empresas, a questão é que deixa de fazer sentido falar exclusivamente de proveitos e tem que se falar de prosperidade. Isto implica uma mudança muito grande de criação de valor para o acionista, partilhado, e o que nós temos hoje em dia é a criação de valor para os stakeholders, não é? O chamado stakeholder value. E uma das razões porque tudo isto está a acontecer, aliás, são 3 razões porque todas estas mudanças estão a acontecer, é que, por um lado, é óbvio para a maioria dos stakeholders que a sustentabilidade cria valor. Mas para a sustentabilidade ser incorporada no DNA de uma empresa, essa sustentabilidade tem que entrar por cima, tem que ser aquilo que chamam um top-down approach. Por outro lado, os stakeholders estão a pôr uma pressão imensa, quer no setor produtivo, quer no setor de serviços, porque sabem que as empresas que têm uma estratégia de sustentabilidade são empresas que estão mais preparadas para o futuro. E tudo isto já é há 10 anos ou há 15 anos atrás, não era, mas tudo isto já é consubstanciado em data, e essa data já nos permite, esses dados que, quando convertidos para informação e eventualmente para conhecimento, já nos permitem estabelecer uma correlação bem clara entre estratégias de sustentabilidade e entre desempenho financeiro. Isso é óbvio. Se vocês olharem para empresas de ratings, empresas de rankings, para índices de sustentabilidade, todos eles estabelecem essa correlação. Há inclusive um relatório extremamente interessante que foi publicado pela BlackRock no verão do ano passado, que faz uma comparação entre os índices tradicionais e os índices de sustentabilidade, e todos os índices de sustentabilidade, com percentagens acima dos 85% a 90%, tiveram uma performance ou um desempenho muito melhor do que os índices tradicionais. Então, essa informação existe e não pode ser negada. Mas para nós traduzirmos isto, e agora entramos exatamente naquilo que nós queríamos falar hoje, não é? A questão da inovação. Para nós conseguirmos traduzir isto para dentro das empresas, o que nós temos que entrar em linha de conta são com 2 grandes variáveis. Por um lado temos a questão da criação de valor, que temos estado a falar, e por outro a questão das soluções.
Dentro da criação de valor existem 3 grandes áreas, que são as áreas de riscos, oportunidades e retornos. E todos nós, pelo menos as áreas de risco, já estamos habituados a trabalhá-las, não é? Estamos a falar de riscos regulatórios, de riscos reputacionais e talvez aqueles que são mais óbvios para qualquer empresa, seja lá a dimensão da empresa que for, é o risco operacional. A parte de oportunidades é que nem sempre é tão bem trabalhada na área da sustentabilidade, não é? Aqui nós estamos a falar da tal componente de inovação, estamos a falar dos novos produtos e estamos a falar dos novos mercados. Depois, nos retornos, isto tem a ver com a gestão das cadeias de valor, a redução, portanto, a redução dos custos, sejam eles internos, sejam externos, e o aumento dos proveitos. É? Então, isto é algo que já é feito pela grande maioria das empresas. Em termos de oportunidades, nós temos que começar a pensar um pouco mais fora da caixa. Muitas vezes perguntam-me, mas neste contexto de tempestade perfeita onde nós estamos, existem oportunidades? Se nós olharmos exclusivamente para os ODS, para os 17 ODS das Nações Unidas, só aí nós estamos a falar de um funding gap de aproximadamente 2,5 a 3 trilhões de dólares por ano. Okay? Até 2030. Então, existe um funding gap enorme, existe um conjunto de novas soluções que precisam ser criadas para nós atingirmos os ODS até 2030. Então, se nos faltarem ideias, comecemos por nos focar aí, porque aí existe claramente um framework que nos diz o que é que precisa de ser feito e depois fará sentido para as empresas ou não trabalhar essas áreas. Mas, para nós fazermos tudo isto, e para começarmos a criar soluções que são soluções inovadoras, nós precisamos de olhar para métricas e precisamos de olhar para modelos de negócio. Okay? Então aqui o que eu vos queria falar era, eu referi-vos há pouco da questão do valor económico ou financeiro. Hoje em dia, quando nós falamos de criação de valor, estamos a falar exclusivamente de um ponto de vista económico ou financeiro. Nós estamos a esquecer que existem um conjunto de outros capitais que nós não trabalhamos. Okay? Temos, por exemplo, o capital material, que dependendo do tipo de empresa já é trabalhado ou não, dependendo do setor de atividade, mas depois temos o capital natural e o capital humano, que praticamente não são trabalhados, e estes aqui são capitais que são mensuráveis. Okay? E mesmo assim, desculpem, passei novamente rápido demais, e mesmo assim são capitais que nós continuamos a não trabalhar. Pelo menos não é o standard dos mercados eles serem trabalhados. Depois existem uns outros capitais mais acima que são muito mais difíceis de trabalhar, que são, por exemplo, o capital experiencial, intelectual, cultural e espiritual. Esse aí é aquilo que se chama os intangíveis. Não é que eles sejam impossíveis de medir, mas são muito mais complicados de serem feitos. Nós já temos situações em que este tipo de estrutura foi traduzido para o mundo real, por assim dizer. Por exemplo, na primavera do ano passado, a cidade de Amsterdão resolveu começar a utilizar aquilo que se chama a economia dos donuts. Isto foi uma teoria económica que foi criada e foi desenvolvida pela Kate Raworth na Universidade de Oxford, e o que ela diz é que num mundo perfeito, todos os stakeholders devem estar no corpo do donut. E as barreiras deste donut são, por um lado, a barreira interna é uma fundação social. A barreira externa é aquilo que se chama o teto ecológico. E num mundo perfeito, ou numa cidade, numa municipalidade ou numa empresa perfeita, todos os stakeholders da cadeia de valor têm que estar neste corpo do donut. Só para vos dar uma ideia, isto é onde nós estamos em termos mundiais. Okay? Em 4 destas dimensões, nós claramente rompemos o teto ecológico. Em 2 delas não fazemos a mínima ideia, que são as que estão a cinzento, porque não as temos medido, e 3 delas, aparentemente, ainda estamos dentro do corpo do donut, apesar de, só para vos dar o exemplo da questão da acidificação dos oceanos, aí nós já sabemos que também já entramos no vermelho. Em termos da barreira social, podem ver que, de um ponto de vista agregado e mundial, em todas as variáveis estamos fora do corpo do donut. Então, estamos num mundo muito pouco sustentável. Como eu vos dizia há pouco, a cidade de Amsterdão, na primavera do ano passado, decidiu que a recuperação pós-Covid iria ser feita com base na economia do donut.
Esse anúncio foi seguido pouco tempo depois pelo primeiro-ministro da Holanda a dizer que toda a recuperação do país iria ser feita com base na economia dos donuts. E ainda hoje de manhã, por acaso, eu estive com um ex-colega meu que é holandês e que tem vivido em Amsterdão durante os tempos da pandemia, e ele diz que efetivamente isso já se sente no dia a dia. Tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, mas é algo que claramente já está a ser implementado. Então, e depois temos países como, por exemplo, a Nova Zelândia, como a Escócia, como a Islândia e a Finlândia, que estão também a traduzir este tipo de medidas de capital, não necessariamente com base na economia dos donuts, mas a tentar incorporar o capital humano e o capital natural na medição do desempenho das suas economias. Então, o que eles estão a fazer, na realidade, é ir além do PIB como a única medida, a única métrica para medição do desempenho de uma economia, e estão a optar por aquilo que se chama das economias de bem-estar, para tentar medir todos os impactos, sejam eles negativos, sejam positivos, dos 3 principais tipos de capital que existem. E aqui neste caso, e pode ser a vossa pergunta, é como é que nós traduzimos isto para o setor privado? E isto já foi feito antes, e foi inclusive um estudo no qual eu estive envolvido, em que nós tentámos medir, eu esqueço-me sempre desta palavra em português, que é os mangroves. E então nós tentámos medir qual é que era o valor portanto, destas florestas que nascem dentro d'água na Tailândia. E aquilo que nós nos apercebemos foi que o valor económico-financeiro era um valor de $1000 por hectare. Okay? E isso tinha a ver, esse preço adivinha de sabermos exatamente quanto é que uma pessoa que corta uma árvore, quanto é que ganhava por ter cortado essa árvore e vender a madeira, depois todos os artesãos que estavam envolvidos pelo meio, quanto é que eles ganhavam por transformar essa árvore em materiais de construção ou transformá-la em mobiliário, e a conclusão que nós chegamos é que, efetivamente, olhando desde o início até ao fim da cadeia de valor deste tipo de florestas, nós estávamos a falar de $1000 por hectare. Depois nós trouxemos toda a questão do capital ambiental, do capital natural e do capital humano. Ou seja, nós começámos a perceber que tínhamos que medir também, se cortava uma árvore, tínhamos que medir a quantidade de carbono que deixava de ser sequestrado por essa árvore. Tínhamos que medir o impacto que isto tinha. Estamos a falar aqui de aldeias de pescadores que são aldeias costeiras, muitas delas aldeias que estão ao mesmo nível do mar. Tínhamos que medir também os impactos, neste caso negativos, que cortar estas árvores tinham em termos de inundações. Tivemos que medir também os impactos que isto tinha nas alterações dos ecossistemas, principalmente no caso dos peixes, que desapareciam destas áreas, porque deixava de ser o ecossistema deles, e que se mudavam para outras áreas que lhes eram mais favoráveis. E mudando-se os peixes, isto são aldeias pescatórias, então os pescadores que trabalhavam nestas aldeias iam-se embora, mudavam-se para as grandes cidades, e em vários casos em concreto, destes projetos que nós analisámos, nós apercebemos que, efetivamente, em muitos casos deles, as vilas estavam completamente abandonadas, muitas delas já não existiam, só se viam os resquícios disso. Quando nós fomos medir todo este impacto, nós chegamos ao valor de $23.000 por hectare. Com um pequeno pormenor aqui que não está identificado no slide. Do lado esquerdo nós temos $1000 positivos, não é? É um proveito que se tem. Do lado direito, onde nós temos o valor do capital natural e do capital humano, o que nós nos apercebemos é que este valor é um valor negativo. Todos estes impactos são impactos negativos. Ou seja, nós temos um diferencial que não é medido de $24.000. Então, em termos de inovação, aquilo que é importante nós começarmos a fazer, e eu aqui vou passar ao Bernardo, mas aquilo que é importante nós começarmos a fazer é começar a medir este tipo de impactos. Porque muitas vezes me é perguntado, mas um dos grandes problemas que os produtos sustentáveis têm é que os produtos sustentáveis são mais caros do que os produtos tradicionais. E isso é verdade. Mas a razão por que isso é verdade é porque um produto sustentável tem um preço certo. Um produto não sustentável, na realidade, não tem o preço que deveria ter.
porque para ter o preço que deveria ter, iria ser mais caro do que um produto sustentável, porque iria ter que entrar em linha de conta com estes impactos negativos que iam claramente aumentar o preço. Okay? Então aqui eu vou deixar de partilhar o meu ecrã. Bernardo, passaria então para ti. Obrigado, Miguel. Passaria então para ti agora. E peço desculpa, eu acho que tomei um pouco mais de tempo do que aquilo que nós tínhamos inicialmente combinado. Não tem mal nenhum. Muito obrigado, Miguel. Acho que foi uma ótima forma de enquadrar o tema e dar-lhe aqui, sobretudo, o conjunto de perspectivas e de prismas que obriga a considerar. Nós, de facto, se olharmos para aquilo que tem sido já nas últimas décadas, até do movimento ambientalista, que vai repreendendo aqui a forma insustentável com que temos gerido recursos, podemos recuar algumas décadas e se calhar ver desde as primeiras iniciativas de comércio justo, da Greenpeace, depois, mais tarde nas empresas já o tema da responsabilidade social começar a ter aqui algumas evidências, e depois do ponto de vista regulatório, desde Kyoto até a Conferência do Rio, depois de Paris, e portanto já tem vindo a ser um tema tratado com alguma persistência e que hoje mudar aqui do ponto de vista da organização e do contexto socioeconómico muitas das premissas. Eu ia-te fazer duas questões encostadas na mesma, e também se calhar dando aqui também um conjunto daquilo que possa ser a aplicação em Portugal, ou seja, nós já temos, apesar de tudo, alguns exemplos interessantes nesta área da sustentabilidade, com empresas de referência. Estou-me a recordar do caso da Delta, na área do FIB, já com produtos, com portfólio, com uma preocupação altamente sustentável e na lógica da economia circular. A própria Casais, uma empresa da área da construção, que normalmente é um setor complexo, mas que desde a construção sustentável até a lógica térmica, da energia, etc., tem tido essas preocupações e é referência nacional seguramente. E, portanto, estes temas da sustentabilidade, quando começam a descer, e perdoa-me esta visão piramidal, ao nível das empresas, traz aqui um conjunto de desafios ao nível do governance, ao nível dos modelos de negócio, o tema da economia circular e ao tema e a área da inovação e da tecnologia. Eu aqui perguntava-te quais são aqui, qual deve ser o ponto de partida para as empresas portuguesas começarem a olhar para o tema da sustentabilidade e qual parece ser o ponto crítico de mudança de chip que tem que haver nas organizações, recordando também que estamos a falar sobretudo muitas vezes de PMEs, de pequenas e médias empresas, que não têm este contexto global e de recursos que possa fazer sentido. Bernardo, obrigado pela pergunta. Uma das coisas que eu me apercebi nos anos em que eu trabalhei em sustentabilidade é que tentar vender, se é que eu posso utilizar esta expressão, tentar vender sustentabilidade dentro de uma empresa é sempre muito difícil se não começar pelo topo. Então, tem que ser aquilo que se chama, como eu tinha referido, um top-down approach. Tem que se começar pelo topo. E isso implica trabalhar numa vertente daquele ecossistema da sustentabilidade que eu mostrei há pouco, que eu não referi e não o referi propositadamente, que é a questão das lideranças. Então, eu não estou aqui a dizer que nós não temos os líderes certos, mas da mesma forma como pessoas em posições de liderança de empresas tiveram que aprender o básico de gestão financeira, gestão económico-financeira, gestão de empresas, hoje em dia é importante que esta componente da sustentabilidade, ou se nós quisermos falar de um ponto de vista mais técnico, a questão do chamado ESG é algo que tem que fazer parte de qualquer currículo de qualquer empresa, principalmente a nível de gestão. Tem sempre que começar por cima. Porque, obviamente, isto varia muito entre uma grande empresa e uma PME, porque se nós estamos a falar de PME, estamos a falar de equipes menores em que a informação circula muito mais rápido. Mas mesmo estando a falar de uma pequena equipa, se não se sentir que é a grande chefe ou o grande chefe que incorpora a sustentabilidade, não é tomado sério no resto da empresa. Porque depois isto também tem a ver, eu vi vezes demais em empresas médias e em empresas grandes, haver departamentos que começavam a trabalhar a sustentabilidade e começavam a trabalhá-la de forma muito séria e depois chegava-se a uma situação em que o representante, o responsável máximo da empresa achava que o tema já não era importante e cortava todo o orçamento para toda a empresa e deixava-se trabalhar a sustentabilidade. Isto foi óbvio na crise financeira de 2008. O número de empresas que, antes de 2008, entre 2000 e 2008, por causa na altura eram os objetivos do milénio,
O número de empresas que de repente começou a dizer não, nós vamos trabalhar em questões de sustentabilidade chegou a 2008 e disse não, nós temos outras coisas mais importantes para nos preocuparmos. E isto porquê? Porque a SFIA não dava esse apoio, não tinha transmitido não só a importância, mas a urgência de trabalhar a sustentabilidade. Então, existe essa questão das lideranças. A outra coisa que também tem que ser bastante trabalhada, eu acho, é que da mesma forma como as empresas evoluem, da mesma forma como contabilizamos, como fazemos reporte evolui, nós também temos que evoluir enquanto seres humanos. Isto é algo que não se sente muito, ou pelo menos eu não tenho sentido em Portugal desde que eu regressei há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Mas vê-se muito lá fora, então eu acho que Portugal aqui está bem posicionado de um ponto de vista empresarial. Mas uma das coisas que se vê muito lá fora, principalmente no mundo anglo-saxónico, é que normalmente as FIAs tendem a ter uma postura muito predatória. É uma postura muito focada no lado esquerdo do cérebro, que tudo tem que ser contabilizado, tudo tem que ser monetarizado e esquecemos um pouco de emoção. Okay? E eu acho que para entender sustentabilidade, nós temos que trabalhar também os coeficientes emocionais das pessoas que estão no topo das empresas, para perceberem que isto não se trata só de nós trazermos dinheiro e rentabilizarmos os investimentos dos shareholders. A única forma de nós percebermos que existem outros stakeholders, e já agora a natureza é um dos stakeholders, a única forma de nós percebermos isto é efetivamente trabalharmos e melhorarmos a nossa inteligência emocional, porque isto tem a ver com trabalharmos não só para nós e para a empresa que nós representamos, mas tem a ver com trabalhar para os outros, trabalhar para uma comunidade. Nós vamos notando, já agora para também partilhar um bocadinho a nossa experiência, nós vamos notando nas organizações com quem trabalhamos esta preocupação, ou seja, desde a orientação ao nível do ID e da inovação, tentando procurar, e estou a falar sempre de empresas de média e menor dimensão, a querer trabalhar muito a temática da criação dos processos de ID, da gestão da inovação, da gestão do conhecimento, tentar criar aqui círculos virtuosos de geração de saltos, de saltos relevantes daquilo que é o desenvolvimento das organizações, mesmo até na esfera, estavas a falar do tema das pessoas, mesmo até no tema de recursos humanos, vai havendo essa preocupação da gestão dos planos de carreira. Também é verdade, o tema da pandemia acelerou um conjunto de temáticas que obrigou os gestores a preocuparem, o tema da família, do equilíbrio de trabalho e família, da igualdade de género, que é uma temática que também se vai discutindo mais numas geografias do que noutras, mas que também vai orientando aqui os boards das empresas e, portanto, seja nesta área mais de desenvolvimento do negócio, seja também no equilíbrio dos recursos e na própria requalificação, qualificação, melhoria de competências e este equilíbrio emocional, como tu dizes muito bem, porque no final do dia acaba por se refletir na organização todos os impactos negativos que isto pode trazer, começa a ser tema. O tema, e voltando agora aqui a alguns exemplos que te pedia também que partilhasses com as pessoas que estão connosco, o tema da economia circular foi das primeiras temáticas que foi sendo discutida nas empresas, muito também, se quiseres até por força de um conjunto de imperativos de financiamento, começando naquilo que é a realidade nacional e ainda não esse tema regulatório que falaste há pouco, mas muito por aquilo que são as temáticas do financiamento comunitário, obrigam a ter um conjunto de preocupações ou a valorizar quem tem esta orientação nos seus métodos produtivos, a economia circular, andando nesta lógica do take, make, waste, em que desperdiçamos tudo aquilo e, portanto, aquele diferencial que falavas há pouco do valor acrescentado, da criação de valor, passou a estar na ordem do dia. E hoje já começa a haver essa preocupação desde o início do pensamento estratégico até à implementação dos projetos. Se conseguires dar aqui alguns exemplos interessantes, curtos, obviamente, mas onde a temática financeira, que é sempre algo que muitas vezes fica aqui a perturbar pelo menos o raciocínio, que é, eu vou fazer este conjunto de investimentos, mas no final do dia isto não vai ser tão rentável quanto aquilo ou nem sequer rentável quanto aquilo que seria o processo natural de crescer de forma, eu vou-lhe chamar, porque neste ambiente é possível, selvagem, sem este conjunto de preocupações, mas temos, e já falámos disso em momentos anteriores, exemplos em que de uma forma simples consegue fazer este equilíbrio quase como um bingo total, em que cumprimos estas temáticas todas e, bottom line, isto é rentável e é produtivo. Podes partilhar aí alguma experiência? Sim, Bernardo, e eu vou começar por referir a todos que muitos dos exemplos que eu partilho são exemplos que não são necessariamente exemplos portugueses.
E a razão para isso não é porque não existe em Portugal um nível bastante elevado de inovação, porque existe. É mais porque todo o trabalho, ou a grande maioria do trabalho que eu fiz na área de sustentabilidade foi trabalho que eu fiz no exterior, quando eu fazia parte do Grupo Banco Mundial, e então são exemplos que eu vi lá fora. Este exemplo, para mim, é um dos melhores exemplos de economia circular. Isto foi um projeto que foi feito com uma empresa que tinha aviários e, Bernardo, ajuda-me, como é que, no caso de porcos, qual é que é a palavra em português? Da pecuária? Pecuária, exato. Então, eles tinham, portanto, este exemplo foi desenvolvido quer com aviários, quer com pecuária, no caso específico de porcos. E a razão para isto foi porque, quer num caso, quer no outro, são animais que normalmente são criados num espaço fechado, não é? Portanto, com bovinos é diferente. Então, estes aviários e estas quintas de suínos, o que a empresa fazia era, ela tinha o seu balanço, sabia gerir exatamente o seu balanço, até que o banco com quem eles trabalhavam começou a fazer uma ligação entre o custo de capital e a pegada ambiental e social das empresas. E então, esta empresa, de um momento para o outro, viu-se a ter um custo de capital muito mais elevado, porque o banco aumentou-lhe a taxa de juros do empréstimo que tinham. Porque eles não tinham práticas ambientais e sociais, ou melhor, não tinham nenhuma estratégia de sustentabilidade. E de um momento para o outro, eles vieram ter connosco, pediram-nos ajuda, pediram para definirmos e estruturarmos uma estratégia de sustentabilidade. E aquilo que nós começámos a fazer foi exatamente isso, Bernardo, que tu referiste. Foi trazer o conceito de economia circular para dentro da empresa. Então, aquilo que começou a acontecer foi o seguinte. Eu penso que o primeiro biodigestor que foi criado no Brasil. Então, o que começou a ser feito foi, do lado dos aviários, e dos edifícios onde estavam os suínos, foram criadas 3 grandes valas no chão. E por cima dessas valas foram postas aquelas camadas aquela matéria que se põe nas piscinas no inverno para as manter. Lonas aquelas lonas, exatamente. Sim. E então puseram-se as lonas em cima, portanto, de início em cima de um dos buracos. Todos os dias, os resíduos sólidos que estavam dentro do aviário eram postos dentro deste buraco. Okay? E com o tempo, e ficavam ali um mês. Todos os dias, se adicionando, ficavam ali um mês. Aquilo que se começou a ver foi que, com o passar dos dias, o balão ia inchando. E a razão por que o balão ia inchando é porque o metano ia-se libertando do resíduo sólido que estava lá embaixo. Aqui convém referir que o metano, primeiro, sim, é um gás de efeito estufa. Segundo, é 48 vezes mais tóxico do que o dióxido de carbono. Okay? Então, o que a empresa começou a fazer foi, quando o balão começava a ficar praticamente cheio, retirava o gás do balão e punha dentro de umas botijas que eram utilizadas para aquecer os aviários durante a noite. Okay? Passado um mês, aqueles resíduos sólidos eram mudados para o buraco seguinte e depois para o terceiro buraco. Então estamos a falar de um período de 3 meses. Passado 3 meses, a única coisa que estava no buraco era a água. E era água que não devia ser consumida por um ser humano, mas podia perfeitamente ser utilizada para fazer irrigação das quintas de soja, que depois ia alimentar as galinhas e ia alimentar os porcos. Okay? Então, aqui criou-se um ciclo virtuoso, um ciclo fechado e virtuoso, em que a empresa começou a fazer dinheiro em cima de créditos de carbono, porque estava a captar metano. Então, só sobre o metano, eles fizeram dinheiro porque créditos de carbono e, ao mesmo tempo, reduziram a conta de eletricidade drasticamente, porque a eletricidade que precisavam para aquecer o aviário deixou de ser necessária, por um lado. Por outro lado, a conta de água também baixou drasticamente, porque a maior parte da irrigação das quintas de soja vinha deste biodigestor. A grande surpresa veio para a empresa e veio para nós quando nós nos apercebemos que a empresa começou a fazer mais dinheiro com os créditos de carbono e com as eficiências do processo produtivo que teve, do que fazia com a venda de carne de frango. Já para não falar do custo muito menor de capital que a empresa começou a ter, porque com estas novas práticas de sustentabilidade,
o banco fazia uma equipa, porque uma taxa de juros é uma medida de risco. Não é? A partir do momento em que a empresa tinha uma política de sustentabilidade, o banco considerou uma empresa de menor risco, baixou-lhe o custo de capital. Então aqui foi um pouco um win-win para todos, mas os resultados foram resultados que nos surpreenderam a todos, porque nós nunca pensámos que neste esquema, aplicando economia circular a um esquema como este, se pudesse ter um impacto tão imediato e tão positivo como aquele que se teve. Ia falar de setor altamente tradicional, de um investimento baixo, apesar de tudo, do ponto de vista financeiro não foi um investimento alto e com resultados bastante consideráveis. De facto, aqui o tema do ID ou das ideias, ou se quiserem aqui a parte mais criativa das organizações a trabalhar, se calhar com os stakeholders adequados, conseguem-se soluções desta natureza. Exatamente. Aqui é a única tecnologia que foi utilizada e é uma tecnologia, pronto, não é tecnologia de ponta, aliás já era tecnologia existente, foi uma tecnologia que conseguisse tirar o metano... Claro, dos balões para... Exatamente, para dentro da botija. Falando agora do tema do financiamento, que há pouco também tocaste ao de leve na apresentação, apesar de tudo vai havendo, e quando vai havendo há bastante dinheiro disponível, seja de linhas governamentais, seja de linhas comunitárias de apoio à inovação, ao ID e todas estas políticas que temos falado aqui. Nós vamos fazer um trabalho interessante também depois do ponto de vista fiscal no CIFID, que são incentivos que existem para que se possa converter aquilo que é o ID e a inovação em benefícios para a empresa e de certa forma também via cash, via tesouraria também refinanciar a sociedade, mas hoje há um conjunto, e nos últimos anos, de fundos de investimento muito próximos desse tipo de temáticas. A Grosvenor é um dos fundos de investimento que tem esta lógica de apoiar empresas que fazem ID, mas sempre com uma derivada adicional que é o tema da sustentabilidade. De facto, o tema financeiro hoje não será, mais uma vez, para quem tiver já alguma sustentabilidade financeira, obviamente que isso é relevante. Como é que tu vês o papel destes fundos de investimento para além da alavanca financeira? Ou seja, como é que podem funcionar, como se diz comumente, de smart money junto a estas organizações? Então, Bernardo, a componente, o setor de atividade que foi mais difícil de convencer para abraçar a sustentabilidade foi o setor financeiro. É um setor mais tradicional, foi preciso bastante trabalho. Muitas vezes eu falava portanto, com organizações financeiras e aquilo que nos era dito era: a única coisa que nós fazemos é comprar e vender dinheiro. Agora, o que as pessoas fazem com esse dinheiro não nos cabe a nós, o que as organizações fazem com o dinheiro não nos cabe a nós. Hoje em dia, eu acho que nenhuma instituição financeira que tenha um líder desse nome vai dizer uma coisa destas, não é? Então, estamos num mundo muito diferente. Mas aquilo que é crítico é que o setor financeiro, muito pouco pode acontecer sem o apoio e sem o envolvimento do setor financeiro. É? Então, por exemplo, o ano passado falou-se muito, isto veio um pouco das discussões que eu vos falei há pouco de Davos, em que começou-se a falar do que se chama o user proceeds. Muitas vezes na área de investimento, a grande desculpa para não fazer sustentabilidade era: mas nós temos o nosso direito fiduciário e o nosso investidor ou o nosso shareholder vem em primeiro lugar. Hoje em dia nós sabemos que não é assim. E mais do que isso, hoje em dia são esses shareholders que estão a pôr pressão em cima das empresas de investimento, em cima de bancos comerciais, para dizerem que esse dinheiro tem que ser um smart money que incorpora todas as vertentes ESG. Eu referi há pouco que se nós fizermos uma comparação de índices tradicionais com índices de sustentabilidade, todos os índices de sustentabilidade tiveram uma outperformance significativa comparativamente com os índices tradicionais. Então, nós sabemos que uma empresa sustentável é uma empresa muito mais virada para o futuro, não é? Em termos da Europa, a Europa está claramente na linha da frente, comparativamente com qualquer outro continente do mundo nesta área da sustentabilidade. Não só do ponto de vista da regulação, portanto, temos a taxonomia à porta, temos, para o caso do setor financeiro, temos a questão do SFDR, mas mesmo assim, e aqui, Bernardo, se me permites, eu vou pôr o meu chapéu da Grosvenor, não é? Isto foi uma conversa que nós, desde o dia 1, sempre tivemos. Quando nós começamos a montar o Sustainable Innovation Fund, que foi o nosso primeiro fundo, agora temos um segundo que é um fundo de impacto, mas quando nós começámos a montar o primeiro fundo, nunca entre nós existiu a dúvida se isto ia ser um fundo que se ia regrar pelas melhores práticas de ESG ou não.
Okay? Desde o início que nós sabíamos que era. Okay? E ainda hoje nós temos essa postura. Por exemplo, se nós contactarmos um potencial investee que não se demonstra interessado na componente de sustentabilidade, é automático, pode ser a operação mais rentável que nós tenhamos, mas é um investimento no qual nós não vamos apostar. Porque não é a forma certa de o fazer, porque nós sabemos que isto vai ser uma empresa que vai ter problemas no curto prazo. Mas muitas vezes aquilo que nós também temos é a resposta do seguinte género, e nós já tivemos essa resposta, de que, ok, vocês agora estão-nos a pedir todos esses KPIs na área do ESG. Nós só vos vamos dar se isso fizer sentido para nós. Então, isto para já não é uma postura que nós estamos na disposição de aceitar. Mas, por outro lado, a partir de janeiro, nem sequer vai ser uma opcional. Questão, não é? Porque já nos disseram várias vezes, não, porque a partir de janeiro as instituições financeiras têm que começar a reportar muito mais que reportam agora na área do ESG, mas nós somos setor produtivo, não temos que nos preocupar com isso. Porque a partir de janeiro as empresas do setor financeiro vão ter que reportar não só sobre aquilo que elas próprias fazem no ESG internamente, como vão ter que reportar nas empresas onde põem dinheiro. Então, aqui vai haver uma questão de cascata, porque apesar das empresas do setor produtivo não terem que reportar, nós temos, e se nós investimos nela, elas também têm. Em termos dos incentivos, e aqui mais uma vez eu dou o exemplo da Grosvenor, existe obviamente o CFID, que é um esquema montado em Portugal que dá vantagens fiscais aos investidores que querem pôr dinheiro em Portugal, mas para uma empresa ser qualificada para o CFID, ela tem que ter uma certificação da ANI. Certo, o reconhecimento da unidade. Exatamente, e essa certificação da ANI é claramente uma aposta num ecossistema de inovação dentro de Portugal. Porque, e nós tivemos esta conversa com a ANI, porque para nós era uma zona cinzenta. A área de ID tem que estar em Portugal ou não. Então, de um ponto de vista da ANI, a ANI certifica a inovação, independentemente de onde ela estiver. Mas em termos de CFID, o centro tem que estar em Portugal. E isto é claramente uma aposta na inovação em Portugal. E aquilo que nós temos visto na área de inovação para muitas destas empresas que estão a começar agora a lançar novos projetos inovadores, para muitas delas já não é preciso falar da questão da sustentabilidade. Okay? Elas podem não saber como implementar a sustentabilidade e integrá-la no DNA, mas sabem à partida que é importante fazê-lo. E isto para nós tem sido muito positivo de ver. Porque uma das coisas que nós, na Grosvenor, gostamos de fazer é, se a empresa nos disser, ou o investir nos disser à partida, não, nós não queremos investir em sustentabilidade, então isto claramente é um no-go para nós. Agora, se a empresa nos disser, nós queremos investir na sustentabilidade, mas não sabemos como, é por isso que a Grosvenor está aqui. Não é só para investir neste tipo de organizações e neste tipo de soluções, é também para caminhar de mão dada e juntamente montar essa estratégia de sustentabilidade, definir os KPIs. E aqui, Bernardo, só vou dizer uma coisa muito mais rápida para não tomar muito com esta resposta. Uma das coisas que também sempre ficou bem claro entre nós e foi quando nós vimos os indicadores da taxonomia europeia nos quais nós vamos ter que começar a reportar, houve uma coisa que nós vimos que nos agradou bastante. Todos os que são requeridos ou vão passar a ser requeridos a partir de janeiro são KPIs que nós já tínhamos definido. A posição em que a Grosvenor está é que nós estamos a ir além da taxonomia. Não necessariamente para o ano zero do nosso investimento, mas para claramente levar os investis nos quais nós colocamos os nossos fundos além daquilo que é o mínimo requerido pelas leis europeias. Eu só te vou colocar mais uma questão, já vi a Kátia aparecer subtilmente no ecrã, mas antes da última questão que tenho aqui para te colocar, ia pegar no ponto que falaste, ou seja, mesmo na tua apresentação a respeito do propósito, falavas do envolvimento total daquilo que eram os stakeholders
à volta das organizações, mas para esta temática da sustentabilidade, aproveitando, até porque muitas vezes as empresas estão focadas naquilo que é a operação, que é o negócio, já nem vou falar do curto prazo dos últimos tempos, em que então aí a atenção teve de estar focada noutras temáticas mais urgentes pelo tema pandémico, mas de facto este conjunto de stakeholders que estão aqui envolvidos, da área financeira, mesmo nós do ponto de vista da consultoria vamos sendo chamados às empresas para ajudar a interpretar estes temas, como é que isto vai impactar no meu negócio, ajudá-los a dar aqui quase uma profissão de fé, uma garantia de que estes investimentos são igualmente válidos, são igualmente viáveis, criam igualmente valor e o empresário precisa desta confirmação que nós podemos todos ajudar a fazê-lo. E depois também, e vem para a última questão, o tema das métricas e do acompanhamento. Como é que nós conseguimos criar aqui um conjunto de métricas que se adequam ao contexto setorial e geográfico, que é relevante, sobretudo com a idiosincrasia daquilo que são as PMEs em Portugal, e que nós todos que acompanhamos depois o impacto destes projetos nas empresas, possamos medir os desvios, possamos fazer medidas corretivas para que se consiga o fim último, que é investimentos sustentáveis na melhor acessão da palavra. E eu colocava-te aqui uma questão em relação ao tema das métricas. Os últimos anos foram pródigos em sair um conjunto de agências de rating, precisamente para classificarem as organizações que fazem este tipo de investimentos ou para também dar suporte à área financeira. Há aqui algumas temáticas que têm surgido, desde a opacidade de algumas métricas que vai existindo, os próprios critérios utilizados, alguma subjetividade que estas métricas podem ter. Recordo-me usar sempre o exemplo do investimento numa central de carvão para reduzir em 50% o consumo de energia. Portanto, aqui um trade-off entre reduzir o consumo no imediato, mas ao mesmo tempo dar um bocadinho mais de continuidade de uma empresa altamente emissora de CO2. E, portanto, esta bipolaridade, se quiseres, vão sendo desafios e a forma de ranquear isto é relevante. Depois também aqui alguma necessidade de adaptação e perceber como é que um tema como a igualdade de género deve ser aplicado e medido, se na vertente people, pessoas, sociedade, ou mais na vertente de governance e de participação nos boards e capacidade de estar em órgãos de decisão e de poder. Como é que tu vês a evolução disto, sobretudo considerando aquilo que é o nosso contexto, que é de um país com dimensões mais reduzidas, com empresas naturalmente mais pequenas, a generalidade delas, e sobretudo de cariz altamente familiar e de gestão familiar, como dizia. Então, Bernardo, e eu também estou a olhar para a Kátia, porque sei que temos um minuto, então vou tentar responder o mais rápido possível. Eu vou começar por um exemplo. Durante o verão, houve uma empresa, não vou dizer o nome, mas houve uma empresa, que é uma empresa tabaqueira, que começou a incorporar alguns índices de sustentabilidade. E a razão por que começou a incorporar alguns índices de sustentabilidade é porque lançaram um novo produto que não utiliza tabaco. Mas em termos de, como é que se diz addiction, em termos de... Viciação, adição. Exato, de adição, é tão ou pior, é tão mau ou pior do que é o tabaco. Mas como mostrou uma estratégia proativa na área do ESG de trabalhar a cadeia de valor de um ponto de vista ambiental, entrou num índice de sustentabilidade. Então, esta tradução provavelmente não faz sentido para o português, mas quando nós falamos de métricas, o diabo está no detalhe. Não é? É quando se chega ao detalhe que nós começamos a nos aperceber que nós não podemos criar uma métrica que seja aplicável a todo o setor. Depende da dimensão da empresa. Até mesmo dentro do mesmo setor de atividade, depende da região onde a empresa está. Depende, se falarmos, por exemplo, de uma empresa com operações em Portugal ou fora, depende do país onde está. Então, métricas, e isto é uma coisa que nós fazemos na Grosvenor. Vocês sabem que nós, em dezembro do ano passado, no final de dezembro, conseguimos uma certificação B Corp. E a razão por que nós conseguimos, eu penso, foi porque nós customizámos métricas para cada um dos setores de atividade que são críticos para os setores onde nós queremos investir, mas claramente referimos que aquilo são os indicadores de base. Não quer dizer que primeiro nós vamos adaptar todos e segundo não quer dizer que nós não tenhamos novos. E aqui eu pegaria, Bernardo, numa questão que tu referiste, que é uma situação que primeiro é muito querida para mim, e segundo, é uma situação que, dependendo do país onde nós estamos, pode ser difícil trabalhá-la, que é a questão da igualdade do género. Okay? Eu, por exemplo, fiz um projeto na Costa do Marfim,
em que as empresas de microfinanças na Costa do Marfim mostraram-nos os indicadores. Em termos de crédito mal parado, 95% das mulheres pagavam os empréstimos no dia e na hora certa. Só 45% dos homens é que o faziam. Mas isto criou um problema enorme para as empresas de microfinanças, porque quando elas começaram a operar no país, as mulheres não podiam pura e simplesmente ter uma conta bancária. Okay? Então, obviamente, se nós estivermos a falar do contexto de género em Portugal, estamos a falar de um contexto completamente diferente. Não é? Então, no caso da Costa do Marfim, nós trabalhámos este programa como um programa em que género estava na vertente social. Porque o que nós estávamos a falar aqui eram de políticas que excluíam uma componente fulcral da população. Estávamos a falar de inclusão, estávamos a falar de diversidade. Mas também fizemos o mesmo tipo de trabalho, e vou referir novamente o Brasil. No setor financeiro do Brasil, dentro da área exata que tu perguntaste, Bernardo, que é a área das PMEs. Aliás, aquilo que nós fizemos, o trabalho que foi feito no Brasil e o projeto que foi desenvolvido no Brasil foi para empresas familiares. Mas quando tu olhas para o Brasil e empresas familiares, tu tens, a maior parte delas são PMEs, mas tu tens empresas familiares que são empresas nacionais. Em alguns casos são empresas internacionais, como é o caso em Portugal. Sim. É? Então, o que nós fizemos neste caso, nós focámos nas PMEs familiares e aquilo que nós criámos foi, mais uma vez, relacionado com o custo de capital. Nós criámos uma matriz de evolução, okay, da empresa. A matriz tinha do nível 1 ao nível 4 e tinha várias dimensões. Tinha a vertente ambiental, tinha a vertente social e tinha a vertente de governance. A questão da igualdade de género entrou na vertente de governance. Okay? E estava claramente relacionado com o preço de capital no caso daquela empresa precisar de um investimento ou precisar de um empréstimo de um banco. E a forma como nós fizemos aqui foi trabalhar, e mais uma vez é só um exemplo, e tudo isto tem que ser customizado às realidades dos países e dos setores. Mas aquilo que nós fizemos foi olhar para os conselhos, para o topo da empresa e tentar perceber duas coisas. A primeira era a percentagem de membros da família e membros não familiares que faziam parte do conselho e que faziam parte dos órgãos decisórios da empresa. E segundo, ver essa igualdade de género. E pusemos-la na área de governance, porque aqui nós também não queríamos que surgisse uma situação como, por exemplo, na África do Sul com o Affirmative Action, que de repente todos os bancos tinham que ter uma pessoa de raça negra no conselho de administração. E iam buscar uma pessoa qualquer à rua que não tinha qualificações nenhumas, mas pronto. Tinha uma pessoa não branca, como eles diziam na altura, colorida, a expressão era colored. Então, isso desvirtua todo o processo. Não é? Então, foi por isso que, no caso do Brasil, nós colocámos a questão de diversidade e inclusão, e nós chamávamos de diversidade e inclusão, mas claramente aquilo que nós estávamos a falar era igualdade de géneros, colocámos na vertente de governance. Mas, mais uma vez, tudo tem que ser muito customizado, porque nós não estamos a falar de variáveis em que nós definimos uma variável e é aplicável transversalmente. Não é o caso. Tenho que vos Esta colocar palavra aqui. Não. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim. Ok. Miguel e Bernardo, tenho aqui 3 questões que eu gostava que fossem assim, o mais breve possíveis nas vossas respostas. O João Ascensão pergunta o seguinte: assumindo que na empresa dele nada foi feito até agora em questões de sustentabilidade, quais é que são os primeiros passos ou o que é que ele tem que fazer, portanto, a partir de hoje ou a partir de amanhã? Assim, de uma forma prática e rápida. Bernardo, se quiseres, simplificando, rapidamente dentro daquilo que é o setor, percebermos algum benchmark nacional ou internacional na área em que a empresa se encontra, percebemos o que é que há de ser a referência que esteja aqui à distância de um braço para um primeiro baby step de evolução e depois trabalhar internamente, ou seja, ao nível dos diagnósticos, perceber exatamente onde é que a organização está. Se estiver muito longe daquilo que é o referencial definido, fazemos aqui uns primeiros milestones de curto prazo. Se estiver relativamente próximo, então já numa lógica mais estratégica, médio e longo prazo, construir isso. Tentei ser sucinto.
Eu acrescentaria só, muito pouco, porque o Bernardo cobriu praticamente tudo, eu acrescentaria só que eu também olharia para a cadeia de valor da minha empresa. Okay? Quais são todos os stakeholders em que eu toco? E tentava perceber necessidades desses stakeholders, se estamos a incluir tudo de um ponto de vista ESG em todos eles. Ok, obrigada. Uma outra pessoa pergunta-nos, na prática, como é que funciona o CIFID e de que forma pode ajudar a financiar os investimentos da organização em inovação. Bem, agora se calhar respondeu, Miguel. O CIFIDs é um incentivo fiscal ao investimento em investigação e desenvolvimento. Na prática, o que tem que se ver é daquilo que são os processos da organização, os projetos que a empresa vai desenvolvendo ao longo do ano, aqueles que são, de facto, investigação e desenvolvimento dentro das regras que existem, PLANI, o Miguel referiu há pouco, e esse investimento em pessoas e em investimento produtivo é alvo de benefício fiscal. Portanto, de uma forma resumida, é tentarmos perceber, fazer alguma imersão àquilo que são as atividades da organização, perceber que tipo de projetos é que tem na área da inovação e do ID, materializar isto, quantificar isto tudo e fazer a candidatura para ter um benefício fiscal sobre o imposto a pagar, enfim, na prática. Ok, Bernardo, eu creio que é mais uma questão para ti. Como é que a Unit pode ajudar as empresas a fazer a ponte entre os objetivos do crescimento do negócio da empresa e a integração dos diferentes pilares da sustentabilidade na sua atividade sem perder a sua rentabilidade? Bem, fazendo aqui publicidade a uma coisa virtuosa, que é, por exemplo, a nossa relação com a Grosvenor, nós na prática tentámos, até inspirados no tema sustentabilidade, olhámos muito à volta para perceber que stakeholders é que temos aqui. Nós trabalhamos muito perto com PMEs, centenas delas nos últimos anos, e percebemos claramente que há aqui espaço para financiamento e para apoio num conjunto de desafios. O facto de nós conseguirmos fazer esta ponte com empresas da área financeira é relevante porque trazemos, para além do dinheiro, toda a competência e toda a inspiração que é precisa para fazer este tipo de investimentos. E, portanto, na prática, nós o que temos é uma equipa multidisciplinar que permite detectar, para além da sustentabilidade do negócio no sentido operacional, também do ponto de vista financeiro, e tentando fazer esta gestão, se quiseres, mais holística daquilo que é a organização, sempre tendo a premissa de estar perto daquilo que são os stakeholders decisivos, pensando primeiro no mercado, mas também na vertente financeira ou na vertente de financiamento de quem possa apoiar estes projetos. Okay. Ainda sobre a tua resposta à questão anterior, a pessoa pergunta o que é que são ou que tipo de despesas são elegíveis. Tipicamente a vertente salarial é o forte. A aposta que o Estado vai pondo no investimento em ID é fazer repercutir em benefício fiscal sobre a coleta, sobre o IRC, tudo aquilo que são os gastos salariais, sobretudo estes são os mais relevantes, em pessoas, em equipas que estejam a trabalhar em área de investigação e desenvolvimento. No limite, se quiseres, é um laboratório que tem um conjunto de técnicos especializados a fazer um conjunto de investigações ou projetos de investigação e desenvolvimento, onde haja aqui uma vertente de dúvida, portanto, tentativa e erro para mais tarde levar à produtização e aí, de facto, a resposta objetiva ao mercado. Tudo aquilo que é este investimento que as empresas fazem sem ter prevista no imediato a rentabilidade direta, o Estado beneficia, há um conjunto, o CIFID resolve via benefício fiscal este investimento que a organização faz para poder ser um estímulo àquilo que é o investimento. Ok, obrigada. Agora não sei para qual de vocês é mais direcionada esta questão. O Miguel Lemos pergunta: investidores que não tenham inovação e desenvolvimento na empresa conseguem ter acesso ao benefício fiscal do CIFID? Miguel, não sei se queres responder, se não também posso conferir. Podes avançar, Bernardo, tu tens mais conhecimento, avança. Percebi a questão, são as empresas que fazem investimento nos fundos de ID, certo? Vou-te ler. Investidores que não tenham inovação e desenvolvimento na empresa conseguem ter acesso a benefícios fiscais ao CIFID? Na prática, o que foi criado do ponto de vista legislativo há alguns anos atrás, há poucos anos, foi para quem não tem este tipo de atividades de investigação e desenvolvimento, pode beneficiar do mesmo regime fiscal
caso invista em fundos de investimento, que foi um instrumento que foi criado, que por sua vez investem em empresas que fazem ID. Na prática, criar aqui em cadeia esta bondade do investimento em ID. Na prática, eu, Unit, não tendo atividades de ID, mas quero ter um benefício fiscal, usando isto como uma premissa prioritária, mas também pode ser a bondade de querer apoiar a investigação e desenvolvimento em áreas que me faça sentido. Posso fazê-lo através de fundos de ID que estão vocacionados para isso, até o exemplo que o Miguel deu há pouco, de ter a certificação da ANI, o reconhecimento de idoneidade, para serem empresas que são certificadas pela ANI como investidoras em ID. Eu posso comprar as unidades de participação destes fundos de investimento, a Grosvenor é um desses casos, e que, por sua vez, investe este capital angariado em empresas que fazem ID. Miguel, eu creio que agora a seguinte questão seja mais para ti. Se a atuação da minha empresa tem um impacto positivo no balanço de carbono, pois produzimos um combustível 100% reciclado que substitui combustível fóssil, como o ciclo de vida do nosso combustível é muito menor, há um impacto positivo no balanço de CO2 através de emissões evitadas. Como é que posso certificar essas emissões e obter créditos de carbono? E como comercializar esses créditos? Então, a partir do momento em que é feita uma alteração que reduz gases de efeito de estufa, isso é considerado uma inovação portanto, isto é o exemplo claro que eu vos dei do que aconteceu no Brasil. Okay? Venderam-se créditos de carbono porque a empresa fez sequestro, não foi necessariamente do carbono, mas certificação de metano é considerado sequestro de metano, é considerado sequestro de carbono multiplicado por não sei quantas vezes, porque é um gás mais tóxico, não é? Então, neste caso, e isto foi o Nuno Matos que perguntou, Nuno, neste caso eu vou ter que ver claramente como é que funciona, vou ter que ver em mais detalhe como é que funciona neste momento o mercado de carbono na Europa, mas claramente vocês qualificam-se, têm que contabilizar, têm que ter essa métrica muito bem definida de quais são as unidades ou quantidade de CO2 que foi evitado, isso tem que ser claramente quantificado, mas depois ver como é que funciona o mercado de créditos de carbono dentro da Europa, que eu confesso, não sei como funciona. Mas isto claramente vocês vendo com uma empresa como a ANI ou com não sei, alguma entidade em Portugal que trabalhe créditos de carbono, isso pode ser visto. Eu, pessoalmente, Nuno, através da Kátia, eu posso verificar isto e depois dar-lhe uma resposta mais concreta. Mas, claramente, qualifica. Aqui a questão não é se vocês qualificam por reduzir a pegada carbónica. Aqui a questão é como é que vocês podem quantificar isto em termos de crédito de carbono e transformar isto num proveito para a vossa empresa. Obrigada, Miguel. A Catarina Nogueira coloca-vos a seguinte questão. Ela é fundadora de um marketplace de moda sustentável e, da vossa experiência, em que patamar de sustentabilidade consideram que o consumidor português se encontra? Miguel, quer responder? Eu vou começar por, não necessariamente pela pergunta que foi feita. Esse setor de atividade é o setor com a maior pegada ambiental do mundo, não é? E muitas das razões porque têm a ver com as próprias empresas de moda que nos impõem coleções atrás de coleções e que criam uma necessidade que não é uma necessidade real. Okay? Eu, não querendo ser injusto para ninguém, eu penso que Portugal está claramente abaixo da curva comparado com outros países europeus e claramente com o mercado da América do Norte, está claramente abaixo da curva. Mas quando eu referi que não queria ser de nenhuma forma injusto, é que eu também acho que Portugal está abaixo da curva por causa do poder de compra da população portuguesa. Okay? Se nós entrarmos em conta com todas estas variáveis, eu diria que ainda existe muito trabalho a ser feito
quer em Portugal, quer em qualquer país do mundo, principalmente países desenvolvidos, na área da moda. Eu não sei se foi a Chanel, mas foi uma das grandes empresas de moda de luxo, que durante o verão referiu que iam só passar a lançar 2 coleções ou uma coleção por ano. Então, aqui a postura tem que ser uma postura de educação, porque as pessoas, quando gastam ou quando investem em vestuário, ou quando investem em moda, não sabem necessariamente o impacto que estão a ter de um ponto de vista de sustentabilidade. Então existe educação, e essa educação tem que vir das empresas que produzem moda, não é? Existem muitas empresas que estão a fazer isto, não é? Eu sei que, por exemplo, só para vos dar 2 exemplos, um da Europa e um dos Estados Unidos, a Gap é uma das empresas que mais trabalha nesta área, a Adidas na Europa é uma empresa que também faz muito nesta área, e eu sei que em Portugal também fazem, não é? Nós temos empresas, o setor têxtil em Portugal está bastante desenvolvido. Nós há 2 ou 3 semanas atrás tivemos uma empresa a falar como reduziu a pegada ambiental em termos como é que se chama, das tintas usadas, porque passaram a utilizar tintas naturais. E repare, isto de alguma forma é nós a reaprendermos aquilo que nós esquecemos. Se nós formos por exemplo, eu nasci em Moçambique, e eu entre 95 e 2000 estive a trabalhar em Moçambique. Muita da coloração das roupas que nós víamos em Moçambique eram com materiais naturais. Ok? Então, de alguma forma é reaprender, mas existe aqui um trabalho muito grande de educação que tem que ser feito pelas grandes marcas de moda, e muitas delas não querem fazer porque sabem que vai ter um impacto imediato na sua conta de resultados. Bernardo, queres acrescentar alguma coisa? Só 2 coisas, mas mais para reforçar aquilo que o Miguel diz, que é o tema em relação à moda, começa logo pela premissa base de ser moda, e portanto tem este hábito comportamental da recorrência, da repetição, da mudança, que implica, da mudança não no sentido que nós vimos falando do ponto de vista organizacional, mas de estar sempre a ter novas coleções, que passa por isso. Tem depois um tema mais, eu diria, tradicional, tem a ver com a cadeia de valor que vai tendo tradicionalmente, com contextos sociais, culturais complexos, e que, sobretudo para depois do preço no mercado seja competitivo. Portugal também já passou muito por isso no seu contexto daquilo que era a indústria têxtil, alguns no final dos anos 60, 70 e 80, passou por uma crise complexa precisamente para se poder reinventar, tem feito um caminho interessante, mas que na prática mudou-se aqui a origem da produção, e mantém todos esses temas ainda mais complexos do ponto de vista de sustentabilidade do que simplesmente mexermos no produto, como o Miguel dizia aí bem, alterando aqui a origem, por exemplo, da tinturaria ou de um conjunto de materiais, passando a recicláveis ou de origem natural, mas depois tem toda esta vertente social complexa, de um setor que nos diz muito em Portugal, mas que tem que ser uma mudança muito grande, aparentemente um setor bastante simples, mas que carece aqui de um conjunto de alterações complexas, comportamentais do consumidor e das empresas, das cadeias de valor, e depois de um conjunto de geografias onde o tema social é altamente complexo, para não politizar o discurso. Miguel, o Nuno já deixou aí o e-mail para depois lhe poder endereçar alguma informação. Bernardo, esta questão creio que também é para ti. Portanto, existem atualmente incentivos ao investimento em inovação no âmbito do PT 2020 ou do PT 2030? No âmbito do PT 2020, há um concurso que terminou, salvo erro, faz hoje uma semana, do inovação produtiva, que teve agora um prolongamento de cerca de 2 semanas para as regiões de baixa densidade. Na prática está em fase de conclusão. Aquilo que está previsto é, no início do ano, arrancar aquilo que é a lógica de Portugal 2030. A indicação que houve da parte do Governo nas últimas semanas, 3 ou 4 semanas, é de que vai haver aqui um período intermédio habitual na mudança de quadros comunitários, que numa lógica de não deixar cair investimentos ou suspender investimentos que estejam previstos, criar aqui um regime de exceção, antecipando aquilo que há de ser as regras do Portugal 2030, na prática, resumindo, que possa haver um conjunto de concursos na lógica habitual, para não haver aqui este intervalo. Ou seja, aquilo que nós temos recomendado a um conjunto de empresas que nos procuraram neste concurso, que terminou a 20 de setembro, e queriam acelerar o investimento porque previa-se aqui este intervalo alargado sem contexto de programas de incentivo, foi
que havendo isto, o ideal é nós, de uma forma regular, irmos olhando para os investimentos, porque as lógicas de abertura de concursos vão sempre existir, podem ser 3 meses, 6 meses, mas teremos sempre. O importante é, e usando a temática do dia, ter um plano de investimentos bastante sustentável, bastante bem preparado do ponto de vista financeiro, que é muitas vezes a premissa que tem que estar aqui, bastante bem escudado do ponto de vista financeiro, e isso leva algum tempo a preparar para que a candidatura seja vencedora. Resumindo, sim, não há nenhum aberto, sim, prevê-se, acreditando naquilo que são as indicações governamentais, mas também aquilo que é a lógica habitual do intervalo de cotas comunitários, teremos com certeza programas com uma regularidade nos próximos meses. Ok, Bernardo, obrigada. A última questão, que é da Inês Silva, ela pergunta o seguinte: para uma empresa que tem já algumas medidas de sustentabilidade implementadas, mas que estagnou no seu desenvolvimento, que sites ou que guidelines pode seguir para impulsionar novamente esta temática na empresa? Eu referia, é um pouco a mesma pergunta que o Bernardo já tinha respondido há pouco, que tem a ver com olhar para a cadeia de valor, ver quem são os stakeholders, identificar conjunto de necessidades e depois fazer uma explanação interna de como é importante trazer a sustentabilidade para tornar a empresa mais responsável para todos os seus stakeholders e também para o ambiente e para as comunidades onde está incorporada, e essa estratégia ser apresentada, eu não sei, a pergunta vem da Inês, não sei, portanto, qual o relacionamento da Inês com a gestão da empresa, ou se a Inês faz parte da gestão da empresa, mas aqui, mais uma vez, aquilo que é importante é, primeiro, olhar para o conjunto de necessidades que existem ao longo da cadeia de valor e, segundo, portanto, fazer com que essa estratégia chegue ao topo mais alto da empresa para depois poder ser implementada do topo para baixo. Não querendo ser demasiado académico, mas ainda que hoje com o contexto de sustentabilidade, eu diria que o processo deve ser sempre o mesmo, olhar para o mercado nesta lógica abrangente, cadeia de valor, perceber o que é que pode ser negócio, olhar para dentro, perceber o contexto em que estamos, olhar para as nossas vantagens competitivas, olhar para as nossas capacidades e competências internas e implementar as medidas que façam sentido para chegarmos aí. Acho que este processo de reflexão é muito relevante, não só em momentos de investimento, é muito relevante que as organizações façam, e aproveitando a sugestão de Miguel ou a indicação do Miguel com toda a autoridade, que é quanto mais abrangente for esta discussão com stakeholders, sei que nem sempre é fácil fazê-lo nem organizações de uma dimensão média menor, mas que é relevante fazer-se, pelo menos na cadeia de valor direta, ter esta percepção daquilo que são as oportunidades do mercado, vir dentro, ou seja, para a organização, ver capacidades e implementar então as medidas que façam redespertar, porque eu percebi estando um bocadinho parada, redespertar a organização para um novo ciclo de investimento ou de crescimento. Obrigada, Miguel e Bernardo. Eu acho que assim, ainda teríamos aqui mais temas para mais uma hora, pelo menos, mas temos que encerrar o webinar. A quem nos está a ouvir, se tiverem questões ou se quiserem os contactos do Miguel e do Bernardo, podem entrar em contato connosco, que depois nós fazemos seguir e direcionamos o contacto. E, portanto, agradeço a todos a vossa presença e obrigada uma vez mais, Miguel e Bernardo, e fiquem bem. E uma boa semana. Obrigado, Cátia. Obrigado, Bernardo. Nós falámos muito pouco no ecossistema da sustentabilidade. A área de consultoria é extremamente importante e nós na Grosvenor não faríamos o trabalho que fazemos se não tivéssemos o apoio de pessoas como o Bernardo. Portanto, Bernardo, tu falaste há pouco no ciclo virtuoso, é extremamente importante e nós temos a sorte de poder trabalhar contigo. Muito obrigado por todo o apoio sempre. E Cátia, obrigado. Obrigada aos dois. Obrigada, fiquem bem. Boa tarde.